pessoal, sou a professora Zaparoli do canal Vase Zaparoli, curso online gratuito. Hoje nós vamos mostrar como funciona a estrutura Switch Case no C++. Se você já é assinante do nosso canal, dê um like, clique no sininho e se você ainda não é assinante, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer. Vamos entender como funciona a instrução switch case. A instrução switch case é uma instrução condicional, tá? É uma estrutura condicional que define o código a ser executado com base em uma comparação de valores. Então, a sintaxe seria essa, ó. Switch, letra minúscula, aqui entre parênteses, a variável constante a ser testada, né, a ser comparada. Então, nós vamos comparar essa variável constante com vários valores, tá? 1, 2, 3, N valores. Então, nós colocamos case e colocamos o valor a ser comparado. Depois, 2 pontos. Significa o quê? Se essa condição aqui, se essa comparação for verdadeira, então, se essa variável constante for igual ao conteúdo dessa constante 1, ele vai executar essas instruções. Quando ele encontrar a instrução break, ele vai sair da estrutura switch, tá? Então, o break é necessário para que ele saia da estrutura switch. Então, ele vai testar se essa condição não for verdadeira, tá? Essa comparação não for verdadeira. Ele vai testar essa variável constante com o segundo case. Se for verdadeiro, ele executa isso aqui, encontrou o break, sai do switch, tá? Se não, poderia ter vários switches aqui, quantos fossem necessários. E a instrução default significa o quê? Caso nenhuma das comparações sejam verdadeiras, ele vai executar o que está no default, tá? Que seria o caso contrário, ele vai executar essa instrução. Aí teria o break também e ele sairia do switch. Ok? Vamos para a prática e entender como funciona essa estrutura condicional. Vamos criar um exemplo clássico, tá? Utilizando o switch case. Nós vamos criar um programa que, a partir de um número informado pelo usuário, exiba o mês do ano, tá? Então, se ele digitar 1, será exibido janeiro, 2, fevereiro, 3, março, e assim por diante, ok? Então, vamos lá. Int m, tá? A variável que vai receber o número. Informe o mês. E aqui, vamos colocar o sem m. E aí, nós vamos para a estrutura switch case. Switch. Vamos testar qual variável? M. A variável m que vai ser comparada, tá? Então, case 1, 2 pontos. Então, significa o quê? Se a variável m for igual a 1, o que ele vai exibir? Janeiro. Break, tá? Para ele sair do switch. Case 2, tá? Switch, cout, fevereiro. Case, opa, esquecemos aqui do break. Case 3, vamos copiar aqui. Março, break.
case 4, abril, tá? Vamos considerar que seria o quadrimestre, tá? Então, janeiro, fevereiro, março ou abril. Se ele digitar um número que não seja 1, 2, 3 ou 4, nós vamos dar uma mensagem que não pertence ao quadrimestre, tá? Então, default. Vamos mostrar. Não pertence ao quadrimestre. Break. E aqui é onde fechamos o switch, tá? A estrutura switch. Aqui, quando for finalizado o switch, teremos o return 0 para encerrar o programa, tá? Vamos salvar, compilar, erro. Ah, faltou um sinalzinho aqui de maior, tá bom? Então, vamos compilar e vamos executar. Informe o mês. Vou colocar lá 3, março, tá? Vamos executar novamente. Informe o mês 1, janeiro. Informe o mês 5, não pertence ao quadrimestre, tá? Então, a instrução, né, condicional, né, estrutura condicional switch case, ele vai comparar essa variável aqui com todos esses cases. Caso nenhum seja atendido, nenhuma comparação seja verdadeira, ele executa o que está aqui no default, tá? Não pertence a gente pode colocar uma mensagem aqui ou um outro comando a ser executado caso nenhum case atender a essa comparação, tá? Agora, ó, vamos ver, vamos tirar aqui esse break, vamos comentar e vamos compilar, executar. Vamos digitar aqui 1, janeiro, tá? Então, caso não seja digitado esse break, ele vai mostrando os outros até encontrar break, tá? Percebam que ele mostrou, ó, janeiro e fevereiro. Ele só parou aqui no fevereiro porque tem um break, tá? Se a gente comentar todos, ó, comentar todos os breaks, vou deixar o último. Ó, se eu digitar aqui 1, ele vai mostrar tudo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril e o não pertence, até encontrar o break final aqui, tá bom? Então, sempre que nós usamos switch case, para cada case nós devemos ter um break para ele executar aquela instrução e sair da estrutura switch, tá? Então, se eu digitar aqui 3, março, e já sai, tá bom? Então, não se esqueçam do comando break no switch case, certo? Espero que vocês tenham entendido a estrutura switch case. Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo, clique no sininho. Se você ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigada!